Você não leu errado, eu não acredito em auto-perdão. E na aula de hoje eu vou te explicar o porquê. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Provérbios na Prática. Para mim, olha, é um prazer imenso estar aqui novamente compartilhando com você os ensinos das Escrituras. Mas vamos direto ao que interessa. Muitas vezes nos encontramos em um estado de culpa pelos erros que cometemos ou pelos fracassos que acontecem durante a vida. E esse sentimento tende a ser cada vez mais forte à medida que o tempo passa e não conseguimos resolver ou reparar o erro cometido. Muitas pessoas dizem que isso é a falta do auto-perdão, que não conseguem se perdoar e levam a culpa por muitos anos. Porém, precisamos entender algumas realidades por trás desses sentimentos. Para isso, precisamos entender a questão da culpa. Existem alguns tipos de culpa, e eu quero trazer hoje para você 3 formas de culpa que são mais comuns, para em seguida entrarmos na questão do auto-perdão. Primeiro, a culpa real. Quando cometemos um erro grave que prejudica outra pessoa e não há como reparar, lidamos com a culpa real. Nesses casos, é importante reconhecer o erro, buscar formas de aprender com ele, mesmo que a reparação não seja possível, e um versículo que pode ser relacionado a essa situação é Tiago 5, 15 e 16, que diz assim: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Independentemente do tamanho do problema, ou mesmo da gravidade do erro, você pode ser perdoado. Mas existe uma outra culpa, que é a culpa irreal. Essa forma de culpa ocorre quando nos sentimos responsáveis por coisas que estão fora do nosso controle ou que não são da nossa responsabilidade. Esse tipo de culpa muitas vezes está ligado a uma autoimagem distorcida ou um sentimento de vitimização. Um versículo que pode ajudar a refletir sobre isso é Romanos 8:1, que afirma: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não pode se sentir condenado por erros que não são da sua responsabilidade, como, por exemplo, a pessoa interpretar a forma errada da sua intenção ou das suas ações, ou mesmo no caso de uma pessoa sentir culpada por ter atropelado e matado uma pessoa, mas não foi culpa dela. A pessoa foi imprudente e quis atravessar no meio da rodovia. Como você vai levar esta culpa por toda a vida? E a terceira culpa é a culpa por não acreditar que pode ser perdoado. Aqui o desafio é aceitar que o perdão é possível, e neste ponto o auto-perdão é o mais comum, e é aqui que nós vamos caminhar. Muitas vezes acreditamos que os nossos erros são grandes demais para serem perdoados. No entanto, a Bíblia fala sobre a misericórdia e o perdão incondicional. Provérbios 28:13 nos ensina uma importante lição. Diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia enfatiza que Deus oferece perdão aos pecadores. Versículos como 1 João 1,9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Destacam a disposição de Deus em perdoar aqueles que se arrependem. Mateus 6, 14 e 15, Jesus ensina: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Este ensinamento enfatiza a importância do perdão mútuo entre as pessoas. Embora o auto-perdão não seja explicitamente mencionado, conceitos como o amor próprio e a misericórdia consigo mesmo são bíblicos. Amar o próximo como a si mesmo, como está registrado em Marcos 12:31, implica também em ter um tratamento compassivo e misericordioso consigo mesmo. A Bíblia fala sobre a transformação e renovação do ser em Romanos 12:2. E este processo de transformação envolve reconhecer os erros e crescer a partir deles. O auto-perdão, na realidade, é você crer que Deus pode te perdoar. Se você não acredita que Deus pode te perdoar, nunca vai se sentir perdoado. Vai passar a vida se culpando por tudo que faz.
Se as Escrituras nos ensinam que Deus nos perdoa, por que você acha que não pode ser perdoado e precisa do auto-perdão? Neste caso, está embutido o orgulho. Quem não consegue se perdoar é porque vive em orgulho. Quer ser maior do que Deus. Não se perdoa, mesmo Deus tendo perdoado. Isso é uma afronta a Deus. Você pensa que não é justo o bastante, que não existe nada que pode reparar seus erros. Aí a minha pergunta: por que então Jesus morreu na cruz? O sacrifício de Cristo é suficiente para reparar qualquer dívida que podemos ter com Deus por conta dos nossos erros. A grande questão é: você vai confessar seus pecados a Deus e receber o perdão? Ou vai viver em orgulho e vitimismo? O orgulho não te permite aceitar que foi perdoado, e o vitimismo te faz sentir o pior ser humano da Terra. Queridos, eu falo isso com muito amor em minhas palavras, porque já passaram muitas pessoas por aqui que não prosperavam por causa disso, não aceitavam o perdão de Deus, puro orgulho. Isso contamina todas as áreas da sua vida, te faz se sentir incapaz, te impede de usar seus dons e talentos que Deus te deu, atrapalha seus relacionamentos, sua vida profissional, sua vida financeira. Não permita isso em sua vida. Todos nós, em algum momento da vida, erramos. Olha, não existe ninguém perfeito. Agora, Cristo, esse sim, foi perfeito. E por ser perfeito, era o único que poderia levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Olhe para ele, confesse seus pecados e sinta-se perdoado. Depois disso, vai até quem você agiu errado e peça perdão. Repare o erro se for possível. Se não for possível, não tem jeito, já foi feito. Seu pedido de perdão a Deus e o seu arrependimento são suficientes. Você não precisa de auto-perdão. Você precisa do perdão que vem do alto. Acredite de uma vez por todas que se você confessar e se arrepender dos seus erros, Deus te perdoa. Agora, as consequências dos seus erros não tem como mudar. Se um assaltante reconhecer que errou e se arrepender, confessar a Deus e abandonar o seu pecado, Deus vai perdoar. Porém, ele tem que responder pelos seus erros criminalmente. Tem que ser preso, cumprir uma pena. O perdão de Deus não nos redime das leis. A mesma coisa se você falou algo que feriu profundamente outra pessoa. Você pode se arrepender, Deus vai te perdoar, mas você precisa entender que existe um processo, um tempo de cura para que a outra pessoa possa te perdoar. Mas posso te afirmar com certeza que se você entender que Deus te perdoou e que existem consequências dos nossos erros, você vai agir de forma diferente e Deus vai abrir portas para a reconciliação. Queridos, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós necessitamos de perdão de Deus. E todos nós precisamos entender que se Deus perdoa, quem sou eu para não me perdoar? Você não precisa de auto-perdão, você precisa entender o perdão que vem do alto. Se existe culpa em seu coração, vá diante de Deus agora, confesse seus pecados e descanse em Deus. Se existe alguém que precisa perdoar, perdoe. Se existe algo que você possa fazer para reparar seu erro, faça, no sentido de ser justo e honesto com o próximo, mas o perdão real, só em Jesus você vai encontrar. Espero que você acabe com esse sentimento de culpa dentro de você e com essa questão do auto-perdão. Deus é quem te perdoa, te restaura e te coloca de pé para seguir em frente e prosperar em todas as áreas. Deixe esse negócio de culpa de lado, peça perdão e siga em frente. Um grande abraço, que Deus te dê muita paz, saúde, prosperidade e sabedoria. E até amanhã com mais uma aula do Provérbios da Prática, se Deus assim permitir.